Salve, salve, pessoal! Estamos aqui para mais um programa aqui no nosso canal, o Meu Petcast, onde nós falamos assuntos de cães, gatos, adoção responsável, agronegócio. Sim, o agronegócio, um importante setor aqui para o nosso país e um importante setor também para o mundo pet. E hoje, galera, nós vamos falar de um cão que é uma das 5 raças que eu mais gosto. Quando eu falo 5 raças, não é porque ele está em quinto ou em quarto. É das 5 e eu deixo todas no top 1 das minhas preferências. E nós vamos falar de um cão que é muito famoso, muito importante aqui no cenário nacional e internacional, que é o Doberman. E para a gente falar dessa raça fenomenal, nós trouxemos aqui o Edgar. Edgar, quero agradecer você ter disponibilizado um tempinho seu aqui para estar discutindo, para a gente estar desmistificando e falando um pouquinho do Doberman, que é uma raça que eu acho maravilhosa. Eu que agradeço, Alessandro. Edgar, opa, o Edgar, ele é veterinário e criador, um dos mais importantes do Brasil, e acho que é o primeiro, né? Você teve um... Sim, em 2024 tivemos o êxito do melhor canil da CBKC. Exatamente. Então, é isso aí, galera. Vamos falar um pouquinho. Edgar, eu andei pesquisando bastante de você, muitos troféus, bastante coisa. Nós vamos falar muita coisa a respeito do Doberman, mas não tem como a gente começar a falar do Doberman se não falar do início da raça. Então, assim, eu sempre gosto de falar um pouquinho do passado da raça e depois a gente ir chegando nos tempos atuais. Claro, vamos começar do começo. Começar do começo, é isso aí. O Doberman, me fala um pouquinho. Quem começou a raça, quem desenvolveu e para que ela foi desenvolvida no começo? Bem, o Louis Doberman, né? O nome da raça foi homenagem ao Louis Doberman, Louis Frederic Louis Doberman. Ele era um coletor de impostos, era um policial e, além de trabalhar como policial, ele tinha a missão de trabalhar com a carrocinha, entre aspas, né? Que era coletar cães de rua, cães perdidos, cães errantes. E, com o passar do tempo, um amigo dele perguntou por que você não cruza os melhores, né, que você captura e faz um cão para sua companhia. Porque ele tinha essa atividade de coletor de impostos, mas supostamente ele não era uma pessoa má, ele era uma pessoa muito bondosa, ele era uma pessoa de baixa estatura e muito simpático. Então, acho que o cão colaborou para ele ter assim, uma presença importante, uma presença respeitável nesse setor. Isso na região de Apolda, né, Alemanha, cuja época era regida, né, como comércio, a tecelagem, né, a família Zimmermann dominou bastante o ambiente ali daquela cidade e desenvolveram muitas tecelagens. Portanto, por isso era uma cidade que tinha um valor agregado de produção e a coleta de impostos. Então, o Louis Doberman, com o passar do tempo, foi usando desde aquele cão tradicional da região, né, que eles chamavam de cão carniceiro, entre outras raças que eram relativamente populares naquela época, 1800 e pouco, ele foi cruzando e foi selecionando os melhores que ele achava, né? Por um período ele até chegou a selecionar cães de cauda curta. Isso é interessante de dizer, porque até hoje nascem Dobermans de cauda curta, né? Eu já tive vários, inclusive. Sabia. Então, é porque houve já essa seleção no passado. Esse é o Louis Doberman. E então, o curioso é que não nascem muitos cães com cauda curta. Então, ele abandonou essa técnica de seleção e adotou outras seleções que ele achava mais importantes. Mais importante do que... pelagem, como formato de olho, temperamento, especialmente. Então, com o passar do tempo, essa foi uma raça amplamente utilizada como cão de segurança particular. Até hoje, Alessandro, é a única raça criada para guardar ser humano. O propósito dela é para andar com o ser humano. Por isso, desse convívio muito amistoso com a raça, porque é um cachorro que a gente chama de cachorro chiclete. Ele vive grudado a gente. Ele tem um vínculo todo com o dono. Com o dono, ele está sempre querendo a presença, estar junto com o dono, não importa se na rua, dentro da casa, em qualquer lugar, mesmo que seja uma fazenda, um lugar amplo, ele vai estar sempre seguindo o dono, que é estar junto. Né? E não com o passar do tempo, o Louis Doberman, obviamente, chegou até o protótipo do Doberman original, né? Que não é o Doberman como esse que está na foto. Essa é uma foto montada, não é o original.
quer dizer, um cachorro dos dias de hoje até, mas Eu cheguei a ver um cachorro mais atarracado, tipo de cabeça diferente, pelagem mais longa. Mais primitivo, vamos dizer assim. E aí, chegando perto de 1900, nós tivemos uma outra pessoa muito importante para a formação do Doberman de hoje, que foi o Otto Geller. O Otto Geller, ele, com o passar do tempo, ele tinha mais volume de cães, até porque o Louis Doberman, por um período, ele morou em apartamento, então ele não tinha muita disponibilidade de estar convivendo com o cachorro na casa dele. E o Otto Geller deu uma boa força nesse momento e introduziu a última raça para a formação do Doberman de hoje, que foi o Greyhound, o cachorro de corrida. Nossa. Né? Foi uma Greyhound preta, e assim ele fez o início do Doberman e o registro do Doberman em 1900. Né? A raça já passou a ser registrada, e naquela região de Apolda existiam muitas feiras e tipo exposições de cães, que se trocava cães, que se vendia filhotes, que tinha um comércio ou uma forma de trocar, né? Como se fosse uma exposição. Sim. Então, isso era popular, já existiam algumas raças naquela época, obviamente, alemãs, né? E então o Doberman passou a participar dessas exposições, dessas feiras, dessas competições, já nessa época, por isso ele foi reconhecido. Né? Tá. E o Doberman foi usado pelo exército alemão também? Porque Sim, ele foi um cão de guerra, né? Foi muito importante na guerra. Isso aí. Ele era um serviçal assim, para levar coisas na mochilinha que ele carregava, né? Medicamentos, as pombas, né? Que era uma forma de comunicação, né? Pombo-correio. Porque a gente vê muitos filmes, mostra mais o pastor e tal, mas o Doberman mas já também, existia. Doberman, os alemães utilizaram muito esses cães, né? Sim, o pastor também foi muito utilizado, mas o Doberman ele entrou desde a Primeira Guerra. Desde a primeira. Né? Em todas as guerras. Especialmente na Segunda, o americano usou muito o Doberman na Segunda Guerra. O presidente solicitou aos criadores, dividiu o país em 4 regiões e solicitou um volume de cada região para o alistamento. E dessa forma, eles serviram muito bem o país. Tem, inclusive, uma estátua, uma homenagem importante para o Doberman, que ele salvou vários soldados, né, em ações importantes. Portanto, o Doberman, além de ter sido um companheiro, um guardião, ele foi um cachorro importante também para o início da retomada, né, da civilização pós-guerra. Né? Porque naquela época não se tinha dinheiro nem para comer, nem para fazer nada, então não podia nem ter cachorro. Mas o Doberman sobreviveu a essa etapa e assim ele, obviamente, foi um cão difícil de ter no início, né? Porque era um cachorro muito bravo, né? Era um cão de guerra. Então, muitos cães que voltaram da guerra, que obviamente são ancestrais dos nossos, eles não conseguiam ficar com uma família só, ficavam mudando de família porque eram cães muito agressivos. O que você falou é interessante porque, até estava comentando com você, na década de 80, nos anos 70 para 80, final dos anos 90 já nem tanto. Eu lembro, eu tinha uma tia que ela tinha um Doberman, ele era um monstro, chamava Átila. Era só a minha tia e meu tio que conseguia fazer o manejo daquele cachorro. E com o tempo, com a evolução, ele foi dando como se, não é assim uma adocicada, foi se trabalhando o temperamento dele para ele ficar um cão mais equilibrado. Né? Exatamente. Né? Mas como comecei na década de 70, eu comecei com cães desse tipo. Né? Os cães que eu comecei a criar eram tipo europeu e muito agressivos. Né? Eram cães difíceis de você manejar. Era difícil de você colocar junto com o funcionário, era difícil você mudar de ambiente o cachorro, até com a tua própria família, receber visitas no churrasco era praticamente impossível. Então é como você falou, era um cachorro de uma pessoa só, que cuidava e difícil você passar esses cuidados. Então segurava muita gente para viagem, etc., porque era difícil deixar para alguém cuidar do cachorro. Eu tive, obviamente, inúmeros problemas referente a isso, porque a gente sempre produziu poucos filhotes, mas os poucos que a gente produziu naquela época deram problema com as famílias que a gente passou, porque muitos cães eram mal cuidados ou mimados demais e, naturalmente, ele não está gostando lá do bichinho ali que estava olhando para ele com cara feia. Do Tasso. Do Tasso. Está cuidando da gente aqui, né, Vigor?
Então, com o passar do tempo, Alessandro, eu fui introduzindo o cão tipo americano, né, que me empolguei bastante, isso já perto da década de 80. Começaram a chegar os tipos americanos aqui, eu gostei demais do formato de cabeça, das condições do cão mais dentro de casa, mais tranquilo, um cachorro de família, né? E era isso que eu esperava, que eu gostaria, né, para os meus cães, especialmente para os filhotes que eu passava para frente, porque eu cheguei a ter cães que atacaram ferozmente os filhos dos proprietários. E isso foi muito difícil para mim. Eu lembro, tinha bastante caso na época até. Ô, Diegão, coloca aquela imagem lá entre o Doberman americano e o europeu. A gente vai entrar nesse assunto. Mas antes um pouquinho, Edgar, você cria o Doberman há 50 anos. Isso. Qual foi o start que deu em você para você comer? O que te fez? Você olhou o Doberman e falou assim, não, é esse cachorro que eu quero para mim, é isso que eu quero. Eu vi o filme, né? O filme A Gangue dos Dobermans no cinema e tava com meu... essas imagens do Gangue dos Dobermans, Diego? Legal. Eu tava com meu irmão, a gente tinha ido passear na Argentina, meus pais sempre iam para lá e sempre aquela maratona de fazer compras e tal, a gente já tava meio cansado disso e eu preferi ir pro cinema. Ali na Cádia Florida tinha um cinema, eu pedi, como eu posso ir para o cinema? E combinamos, e não sabia nem o que estava passando, mas eu queria sair daquela história de compras. E estava passando A Gangue dos Dobermans. Eu e meu irmão ficamos maravilhados quando vimos o filme. Você viu? Na TVS, ainda no ano 80. E aí a gente voltou para o Brasil. Obviamente a gente não tinha visto nenhum Doberman pessoalmente, mas ficamos impressionados, começamos a correr atrás de anúncios de jornal e tal. E achamos uma pessoa que supostamente criava e fomos até lá e acabamos comprando um macho. Foi, assim, muito difícil, porque a gente comprou um macho achando que estava comprando um cão puro e acabamos comprando um mestiço, né? Até porque não tinha. Não tinha, né, Edgar? Não tinha. Comprei um mestiço de pastor com Doberman. Quando ele foi crescendo, fazia isso, né? Foi mudando e eu fui ficando decepcionado. E logo em seguida a gente identificou que tinha um treino de Dobermans na cidade universitária e já tinha um grupo reunindo ali. Na época era muito fechado, não tinha internet. Não tinha muitos, né? A gente, olha, década de 70, a gente sabia exatamente onde tinham todos os Dobermans do país, quem eram os proprietários, porque tinham muito poucos. E assim a gente foi se conhecendo, foi se agrupando, fomos nos organizando para ir para as exposições começaram a aumentar. Quando chegou na década de 80, foi a raça mais popular. Exatamente. Né? Graças a dois grandes amigos que eu tive, que foram meus tutores, que me ensinaram tudo. A Suzane Blum. É isso que eu ia falar, foi ela que... E o Márcio Massari. Né? Então, esses dois, com certeza, foram responsáveis por esse boom que a raça teve na década de 80. E aí, obviamente, começou a ficar popular demais a raça. E isso também foi negativo, porque em todo lugar tinha um Doberman. As pessoas cruzavam por proximidade, por amizade, por vizinhança, e não por uma qualificação. E então todo mundo tinha um Doberman, tinha facilidade de comprar, o preço ficou bem banal, né? E obviamente um monte de problemas de saúde. Problemas de comportamento, vários problemas. Então, quando acabou essa maratona toda, a gente deu graças a Deus, porque começou a voltar para as mãos dos criadores, que obviamente queriam criar bem a raça, estavam investindo dinheiro para importar cães, sempre foi muito caro importar um cão Doberman, né, de outros países, porque é um cão grande, um cão caro. Então, muito investimento de várias pessoas. E, então, como eu estou aí há 50 anos, eu já vi muita gente chegar no meio e sair, né, mas felizmente fiz porque não é fácil. Amigos, né? Mas tem uma grande história para contar, porque eu conheci praticamente todo mundo que esteve vinculado ao Doberman. Esse filme é um divisor de águas. Eu assisti na década de 80, na antiga TVS, não era nem SBT. Deu aquele boom da raça. É bom para conhecer, a raça ficar famosa, para você até expandir. Tem a questão de você expandir o banco genético do animal, não é isso? Que não fica aquela coisa muito fechada, mas as cruzas foram muito indiscriminadas. Eu lembro que eu tinha um vizinho lá que ele tinha um Doberman e cruzou com um boxer. Sabe aquelas
Mas isso até hoje aquelas... existe essa tendência, né? Muita gente me procura e fala, posso cruzar um Doberman com Pitbull, com um dog alemão, queria um Doberman sem a marca a marca marrom, né? Todo preto. Isso é mestiçagem, tá? Sim. Porque todo Doberman tem o tan, que a gente fala, né? Tanto o marrom, tanto o azul, Isabela, todos têm o tan, né? Quanto o preto, né? Que é essa marcação. Agora, quando você vê um Doberman sem marca nenhuma, é porque ele é mestiço com alguma outra raça. Uhum. E a mestiçagem deriva, né, a origem do temperamento, da saúde. Então, é muito preocupante, porque normalmente são cães agressivos, os mestiços. Né? Principalmente duas raças de guarda, sim, você acaba tendo... Você vai exacerbar agressivo. O agressivo. E a gente não quer... muita gente confunde o agressivo com um bom cão de guarda. Exato. Né? Agressivo, ter um cão agressivo não quer dizer que o cão seja descontrolado. Muito pelo contrário. Pelo contrário. O cão agressivo é aquele cachorro que às vezes é agressivo por insegurança, não é nem por ser valente. Sim. Né? O bom cão de guarda é um cão equilibrado, um cão calmo, um cão perspicaz, né? Que sabe... simular uma boa defesa, né? E o Doberman tem essa característica. Por exemplo, se o ladrão, a pessoa que está, o invasor, está tentando entrar para um lugar que ele sabe se ele dá a volta pela casa, ele vai atingir o cara, ele vai dar essa volta na casa para chegar até a pessoa. Outros cães de guarda talvez não fizessem né, esse raciocínio, não tivessem esse raciocínio de ir lá para pegar mesmo o cara que estava tentando arrombar a casa, seja lá o que for. Então isso é perspicácia, né? Diferente do que se dizem, cão Nutella, cão bonzinho. Não, não é isso. É um cão que está aqui, por exemplo. Né? Esse, por exemplo, é um excelente cão de guarda. Né? Ele é até agressivo demais na rua. Uhum. É difícil sair com ele na rua. Mas num ambiente fechado, com pessoas amigas, ele é super sociável. Ele é um cão de disposição, um cão show. Então, a gente precisa disso. Exato, mas ele também, se precisar, ele faz a função... E é natural dele, né? Eu nunca precisei ensinar. Pelo contrário, sempre cortar um pouco, porque é sempre um pouco acima da média o limiar, né? A aspereza do temperamento. Então, a gente quer um cão desse nível, né? Um cão bem atento, né? Que anda bem no carro, atento a todos os transeuntes, motoqueiros, etc. Né? Especialmente na casa da gente, né? Pessoas que passam na rua, mexem no teu portão, eles estão sempre de olho. E, obviamente, se você tem um invasor, que ele vai e pega o cara. Vai fazer A gente quer isso. Né? Mas você não quer que ele pegue a criança, né, que você está recebendo na sua casa, o seu amigo no churrasco, né, nem a visita. Sim. Então, para a gente chegar nesse ponto, demorou bastante, porque é um equilíbrio. Né? E para conseguir bons exemplares, é difícil, que nem no começo você tinha que buscar muito fora, no Brasil não tinha. Né? Edgar, já que a gente falou um pouquinho dessa questão buscar fora, você falou o Doberman americano e tem a questão, tem o Doberman europeu, né? A gente tem até um comparativo. Sim. É assim, você me explica por que o europeu, parece que eles ficam numa tradição, né, de manter aquilo que foi do início. Sim. E o americano ele gosta já de evoluir, ele busca uma evolução. Por que isso daí? Em primeiro lugar, eu acho pelo número de cães que existem nos lugares. Né? Nos Estados Unidos existe um volume enorme de Dobermans. Portanto, eles têm mais condições de trabalhar tipos. Sim. Né? O europeu sempre preservou esse tipo de cão, né? Mais pesado, mais parrudo. Alguns maiores, mas também existem menores, né? Com outras características. E eu acredito que eles são mais radicais em relação a cruzar com cães de fora, né, oriundos de outros países. O americano não, ele está sempre de olho no que ele acha que é bom. Então eles usam muito cães daqui, do Brasil, da Argentina, né, de outros países, Inglaterra, Austrália, que são cães com um tipo um pouco mais diferente. Agora, o europeu, raramente você vê importando o cão de algum lugar para introduzir na linha de sangue deles, talvez por uma certa arrogância em achar que o que eles fazem é melhor do que o resto do mundo. Né? Mas eu não acho, porque, no final das contas, a gente procura a saúde do Doberman. Exato. E o tipo europeu não é o mais saudável. Se você comparar entre o americano e o europeu perde de longe em termos de saúde. Por quê? O americano, ele testa mais, ele está sempre um passo à frente na tecnologia. Certo. Hoje, por exemplo, na Carolina do Norte, na universidade, eles estão fazendo uma terapia genética já para o Doberman.
que é substituir o gene que é deletério, um gene ruim, por um gene bom, para que o cão fique curado. Isso é uma coisa que nem no humano estão fazendo, né? Uhum. Então você vê que o nível de trabalho genético, o nível de trabalho científico é bem mais alto, é bem mais intenso. O europeu agora está começando a testar e vendo que está muito afetado das doenças características, especialmente a cardiomiopatia, né? É comum a gente ver brasileiros... Até o tempo de vida do cão é reduzido, né? Se o cão Claro, pode viver 12 anos a doença em plena saúde... A doença mais importante da raça é a cardiomiopatia dilatada, que mata subitamente. Essa daí eu vi num vídeo seu que não tem jeito, né? Tem. Só você selecionando geneticamente os padreadores e evitando nascer. Porque depois que nasce, você pode ter um indivíduo jovem com a patologia e morte precoce. Então, hoje, a gente percebe que os cães que vêm da Europa, raramente eles chegam a 10, 12, 15 anos. Né? Normalmente morrem bem mais cedo. Bem mais cedo. Aí alguns falam, não, porque exercita mais, a gente gosta de cachorro de trabalho, que gosta de cachorro mais pegada. Não é isso, porque o cachorro saudável, você pode fazer qualquer tipo de esporte. Né? Ele não vai morrer por estar bravo demais, por estar atacando, ou por estar cuidando da fachada da casa, ou passeando muito com... Não é isso. Ele tem geneticamente um coração saudável, então você pode acreditar e exercitar mais o cão. Diegão, só cortando um pouquinho, coloca a foto da exposição do Vigo, vamos falar um pouquinho do... Porque assim, você, Edgar, você busca sempre um aprimoramento, né? Da raça, tem o desenvolvimento. Essa foto aí. Essa foto, né? Sim, essa foto... Fala um pouquinho dessa foto. É muito importante para nós, porque foi na exposição mundial. Que é esse cão aqui. Esse cão, né? Ele com 3 filhos, né? Vejo que são 3 filhos novos. Ele foi a terceira melhor progene. A progene é o pai com os filhos, a força de padreação do que ele consegue passar. Certo. E isso foi terceiro melhor entre todas as raças. Né? A gente tem um volume enorme de raças e ele perdeu para 2 raças muito assemelhadas, que é o Samoyeda e o Bassende. Certo. E eu fiquei muito feliz dele ter ganho da raça já, porque a raça tem muitos bons exemplares. E, acima de tudo, do grupo 2, que é o grupo dos cães de guarda. Tem um volume enorme no país. E cães maravilhosos. Então, só dele ter ganho o melhor padreador da raça e do grupo já foi maravilhoso. Ser o terceiro melhor, então fechou com chave de ouro. Né? E ele é um cão testado, ele é filho de um cão importante dos Estados Unidos e nos trouxe bastante saúde. Eu já estava trabalhando há um bom tempo em cima desses exames de DNA. E o Bravo, quando veio para o Brasil, sabia que ele era negativado em tudo. Então, ele contribuiu muito para a minha linha de sangue atual. Né? Eu tenho tido muito êxito em relação a isso e sabe, porque era muito chato você vender um filhote ou doar um filhote e depois de um tempo aí, 1, 2, 3 anos, a pessoa ligar e falar, meu cachorro morreu do coração. Aí você se sente assim, impotente, né? Será que eu fiz o meu trabalho certo? Sim. Então, eu consigo hoje demonstrar que a gente tem já um nível, talvez acima da maioria dos criadores do mundo, em relação à saúde do Doberman. Né? Edgar, quando você olha essa foto aqui do Vigo, você olha assim, você fala assim, cheguei no meu limite ou dá para melhorar mais? Bem, as competições são inúmeras e de modalidades diferentes. Né? Uma exposição mundial é sempre o top das exposições. Né? Então, aí foi um grande êxito. Mas eu acho que a gente nunca para. Né? A gente está sempre tendo um novo cão, uma expectativa de ter um cão que tenha mais recordes do que já tivemos, né? Eu, esse ano, estou com a Juanita, que é uma sobrinha dele, filha da irmã dele. Já desde filhote, ela vem sendo um dos melhores filhotes do país. O ano passado foi a melhor jovem do país em um dos rankings. Teve um destaque muito grande. E esse ano já está na categoria adulta. Eu pretendo já pegar um pouco mais leve com ela. Mas é um cachorro que eu posso trabalhar e tenho a segurança que ela corresponde assim, a resultados. E, acima de tudo, a gente também quer colocar o Doberman para outros esportes, não só para as exposições de estrutura e dinâmica. Aí são 2 filhos dele que também conseguiram ser campeões mundiais, né, da categoria inicial, né, o macho e a fêmea. Então, fiquei muito feliz, né, desse ano a gente conseguir
3 colocações importantes da exposição mundial, né? O Eros e a Honey Hug, e essas pessoas acabaram sendo grandes parceiros nossos, né, em função dessa vitória, né, acabaram se empolgando bastante, então foi muito bacana. O Eros acabou sendo um dos melhores cães do país também, na categoria jovem, então as coisas vão andando com mais facilidade, né, porque é uma competição muito difícil da raça Doberman. Eu participei de uma exposição, é bem legal, é gostoso, é prazeroso, né? E é bastante investimento também. Você tem um investimento financeiro, investimento pessoal e emocional também. Sim. Você coloca todas as suas expectativas naquilo que você achou que é o seu melhor trabalho. Sim. E ele tem que te dar aquele retorno, te corresponder com aquilo. Ô Diego, tem como colocar uma foto de um cão só pro Edgar falar assim, falar pra gente assim, quando você olha um Doberman, quais são as características que o Doberman tem que ter? Certo. O que você olha no Doberman que ele fala assim, não, esse é o cão perfeito. Certo. Né? Dá para colocar lá, Diego? Aqui, ó. Essa é a Cuba, uma das cadelas que a gente deixou íntegra, na intenção de começar a participar das exposições no formato do futuro, né? Um futuro até breve, porque com o passar do tempo já não vai ser mais permitido cães operados em exposições. E a Cuba, que é filha dele, teve um bom desempenho e é uma cadela grande, uma cadela muito bem conformada, e é o resultado de um trabalho aí de 5 criadores. Isso eu também acho muito bacana. Né? É bom falar isso aí. A gente está sempre junto e trocando ideias, então um foi dado para o outro, aí esse outro reproduziu, devolveu um filhote, e aí esse filhote foi cruzado com o do terceiro, e assim a gente foi fazendo trocas, e chegou até a Cuba, né? A mãe da Cuba chegou para mim, a Brahma, e eu cruzei com o Vigo, então tive o privilégio de estar com a Cuba, que foi um grande cão, e um dos destaques dos cães íntegros. Uhum. Então, o que se vê assim na Cuba? É um cachorro quadrado, né, que o Doberman tem que ser de quadratura importante, não mais alongado como era no passado, e não pode ser retangular como o Rottweiler, como o pastor alemão. Então, essa quadratura entre a altura da cernelha até o pé e da ponta do peito até o osso da bacia tem que ser a mesma. Né? O pescoço ele tem que ter uma harmonia entre a cabeça e o corpo. Não pode ser nem muito longo, nem muito curto. Né? Ele tem que ter um padrão ideal para que ele tenha uma dinâmica na movimentação. Né? As angulações também têm que serem compatíveis, tanto a dianteira quanto a traseira, para que seja um cão rápido, um alcance rápido e uma propulsão rápida. Né? E isso reflete na qualidade do dorso. Né? O dorso do cachorro é uma estrutura, como se fosse uma viga, que liga a parte da frente com a de trás. Se tiver incongruente, você vai ter alterações do dorso, ou carpeado ou selado, que é o mais comum. Então, quando você vê um cão com um dorso desse, você percebe já que as angulações estão compatíveis uma com a outra. Né? Ela tem uma cabeça forte, feminina, né? Você não precisa olhar se é macho ou fêmea, dá para ver que é uma fêmea mesmo ela sendo grande. Né? Então, é isso que eu falo assim da Cuba, em relação à postura da cauda. Agora as caudas estão ficando íntegras e a gente está começando a entender como é a cauda do Doberman, porque ela sempre foi cortada, então a gente não tinha um padrão. Muitos cães enrolam a cauda sobre o dorso, que a gente acha feio e é difícil para o cachorro ficar carregando aquela cauda em cima do dorso. Né? Nesse caso a gente coloca nessa posição só para mostrar o cão, mas ela tem um movimento muito interessante, é linear, né? Como se fosse um sabre, e assim ela tem sido um dos cães de maior destaque lá da nossa criação. Hoje ela está parida, né? Conseguiu um acasalamento muito bacana e eu estou com ela com 2 filhotinhos fêmeas. Ah, legal. Edgar, deixa eu te perguntar uma coisa. No caso da Cuba, ela é uma excelente cadela na exposição. Pode acontecer de você ter uma cadela, um macho, que ele é bom na exposição, mas ele assim não seria um bom padreador. Vamos supor, passar aquela genética adiante, ele não seria bom. Acontece isso? Acontece, acho que qualquer
indivíduo, qualquer né? criação. Né? Então, por isso que é importante essa categoria de padreador. Né? Tá. Porque aí mostra que o cachorro ele não é só um bom cão, ele também passa boas características. E, com certeza, isso que você falou ocorre. Né? E a gente tem orgulho de mostrar bons cães e mostrar depois que eles foram bons reprodutores. Exato. Né? Porque tem uma força genética bacana, né? Bem trabalhada. Hoje eu estou trabalhando perto de 25 gerações. É muito difícil você ver um criador com esse volume de gerações, porque só o tempo que faz você ter isso, né? Foram 50 anos trabalhando. Então, se você pega um neófito, né? Uma pessoa que comprou um casal, independente aonde, e ele vai cruzar esse casal, ele vai meio que chutar que aquele casal vai ter um bom resultado reprodutivo. Né? Agora, você comprar de um criador que já tem a expectativa daquele resultado para aquele acasalamento que ele está propiciando, com certeza você tem muito mais subsídios para chegar lá. Né? E nos dois indivíduos, quais são as características do macho e da fêmea? Questão comportamental, os dois são bons para guarda, os dois são bons para ser cães de companhia, como tem essa... Os dois são bons para guarda, os dois são bons cães de companhia, mas eles têm características um pouco diferentes. Normal, como no ser humano também. Né? Você vê que o macho é mais ou menos isso que o Vigo está demonstrando. Ele mais preguento, está em cima, quer o tempo todo o contato, o toque. A fêmea já não tem tanto isso. Ela já vem aqui, te dá uma lambida, um beijo, já vai ver o que tem pela casa, vai ver lá na frente, o que está sempre para lá e para cá. O macho ele já fica mais do seu lado, mais pontual. Né? Mas na hora que você tem um problema, né, você tendo macho e fêmea junto, o macho quem vai tomar a frente de resolver esse problema. Resolver o problema. Vai com mais força, mais, né? Então, é mais ou menos... Ele vai na frente e ela vai para, tipo, a contenção. Exatamente, né? Então, eu acho bom você ter os dois na tua casa, né? Eles compõem bem uma dupla boa para a tua segurança. Legal. Você falou, a gente falou um pouco da parte estrutural, né? Morfologia. A questão do padrão. Quais são as cores que são aceitas hoje no Doberman? Hoje só preto e marrom. Né? O preto é o dominante, o marrom é o recessivo. Eram 3, né? Tinha uma outra Eram cor? 4. 4, né? Sim. Por um período longo, nós seguimos o padrão americano. Né? Desde que eu comecei, década de 70, até mais ou menos... Tem como colocar lá, de novo? 90 e poucos, a gente seguia o padrão americano, que permitia as 4 cores. Né? Então, era o preto, o marrom? Preto, marrom, o azul e o Isabela. Isabela. São diluições, né? O azul é a diluição do preto e o Isabela é a diluição do marrom. E o preto com preto dá preto, não vai dar... Se for preto, filho de marrom, ele vai dar marrom, mesmo sendo preto com preto. Eu vi num vídeo, você falou homozigoto. Quando você falou homozigoto, eu lembro que eu trabalhava numa emissora lá, tinha leilão de cavalo, e o leiloeiro falou assim, esse cavalo aqui é homozigoto. O que seria um homozigoto? Homozigoto, ele tem o gene igual, né? Então, ele, por exemplo, o preto número 1, que a gente chama de preto puro, é o caso do Vigo, ele é homozigoto preto. Então, você pode cruzar ele com qualquer cor que vai predominar. Se cruzar ele com marrom, vai sair o preto. O preto. Agora, o heterozigoto é um preto que é filho de marrom com preto, por exemplo. Então, ele é um preto que pode dar um marrom se ele também cruzar com um heterozigoto ou se ele cruzar com um marrom. Se você cruzar um preto heterozigoto com um homozigoto, vai dar tudo preto, obviamente. Tá? Que é esse, o preto, marrom. Aí tem o branco também, né? Que é uma cor que a gente não gosta e a gente... Esse é branco. Esse é branco. Ele é um albino, né, na albino, verdade. Né? Você vê que ele não tem pigmentação no focinho, nem na pálpebra. É um cachorro que a gente evita que as pessoas tenham, porque é um cachorro com problema, normalmente é surdo, né? Tem problema de surdez, e, entre outros problemas de saúde. Portanto, o que se considera ideal são pretos, marrons, azul e Isabela, que infelizmente não tem aí na foto. Mas, com o passar do tempo, nós tivemos que adotar o padrão alemão, porque a FCI determinou que toda raça tivesse padrão de origem. E nós, da CBKC, somos filiados da FCI, então tivemos que entrar dessa forma. Então, hoje, a gente tem um padrão alemão que só permite preto e marrom. Tá.
né? Então, como é que eu fiz para conseguir me livrar do azul Isabela? Eu comecei a cruzar o preto homozigoto com preto homozigoto e comecei a ter só preto. Só preto. Né? Então, eu acabei queimando o marrom. Né? Você não acha mais o marrom? Não, tem. Tem muita gente que gosta do marrom, procura marrom, cruza marrom com marrom, dá tudo marrom, né? Porque são recessivos. Mas eu hoje, tendo só preto, eu entendo que é uma facilidade de ter melhor qualidade de saúde, porque muitos marrons são ligados a hipotiroidismo. A gente que é expositor... Engraçado, você tem tudo isso, né? Também tem que estar com o cachorro em ordem o ano inteiro, e o marrom às vezes fica descolorido, depende da época do ano, fica um pelo mais queimado, fica mais feio. Então, essas coisas não acontecem muito com o preto. Então, a facilidade do preto para a exposição é maior. Então, a tendência agora é só ter preto. Pretos e marrons, que é o permitido. Entendi. Edgar, uma coisa que assim, é muito importante a gente perguntar para você. Qual a evolução do ser humano desde os anos 2000 para cá? Como que ficou o perfil dos clientes? Assim, qual é o perfil do pessoal que busca um Doberman? O pessoal quer um cão mais pet, mais tranquilo, ou ainda busca, não, eu quero um cão para guarda? Como que tá isso daí? Não, ninguém vem buscar um Doberman para pet, tranquilo. Todo mundo teve um problema de assalto, teve um problema grave, tá com medo, ou a pessoa teve contato com o Doberman no passado, né, na infância e tal. Eu tô olhando ele aqui, eu tô indo numa nostalgia. Isso é o mais comum. Né? O Pastor e o Fila vem numa nostalgia. Sim, porque foram populares lá no passado. Então é comum a pessoa falar, olha, eu quando criança ia na casa do meu avô, na casa dos meus amigos, dos amigos dos meus pais, e tinha Doberman, eu gostava de estar presente com ele. E então acabam buscando. Outras pessoas que já tiveram Doberman no passado acabaram optando em mudar um pouco durante o percurso da vida para outras raças, né? Cães de guarda, como pastores, rottweilers, pitbulls, e acabam voltando ao Doberman porque identificaram que é o cão de melhor acesso, maior identificação, e acabam preferindo o Doberman. Então esse é um outro cliente, um outro tipo de cliente que nos procura para a compra. Mas 90% são pessoas com medo que tiveram problemas de assaltos como refém, ou problemas no carro, foram levados, e então estão procurando segurança. Né? Especialmente aqui em São Paulo. Né? E a aparência dele já intimida, né? Sim. Só de você olhar assim, você já não quer... O pessoal já desvia, já não quer ter muito contato. Existe um preconceito também, né, Alessandro? Então, é comum você estar andando na rua e as pessoas falam, vamos atravessar, porque olha, esse cachorro é assassino, é um cachorro que a cabeça fica apertada e morde o dono, morde todo mundo. Então, tem esse preconceito. Em partes, para quem tem um Doberman, é bom, porque a pessoa vai ficar mais distante. Eu até prefiro. Não vai ficar enchendo o saco. Mas, por outro lado, incomoda também, porque não é verdade. Né? Não é um cachorro besta-fera, é um cachorro sociável, é um cachorro que eu entro em qualquer lugar, posso entrar num edifício, entrar em salas pequenas, como aqui, né? A gente está num estúdio e ando pela rua o tempo todo com Doberman. Onde eu vou, eu estou com um cachorro. Então, eu me sinto bem. Eles são cães muito sociáveis, porque as exposições também fazem eles ter essa atividade. Aí muita gente fala, mas exposição fica só vendo beleza? Não. A exposição você julga tudo. Eu vejo as críticas a respeito da exposição. Quando você vai para uma exposição, se você tem um cão tímido demais, é desqualificante para a raça. Então, o juiz ele está sempre buscando um cão parecido com o padrão. Né? E o padrão é claro em dizer que o cão tímido demais ou agressivo demais, ele é desqualificante, não serve. Então, ele vai buscar no julgamento dele o cão do tipo ideal. Precisa fazer uma prova de ataque para isso? Não. A pessoa que conhece um cachorro, ela sabe quando se aproxima, né, do cão, como ele se porta, quando ele se movimenta, quando tem um cão atrás e um na frente, como é que ele se comporta com outros animais, com outras pessoas em volta. É um lugar cheio de cachorro, cheio de pessoas. Portanto, ele tem que ter um temperamento ideal. Né? E eu que sou juiz, eu sempre digo, eu não preciso fazer teste nenhum para saber se o cachorro é corajoso ou é covarde. Né? Já de cara a gente já vê. Já vê. Né? Ou se é um cão agressivo, você já percebe que é um cão agressivo. Né? Então você não vai pôr a mão num cachorro agressivo. Né? E o cachorro de exposição ele tem que ser tocado, ele tem que ter esse equilíbrio.
Ele pode ser bravo, mas ele tem que deixar ser tocado, ele tem que confiar no condutor, né? Que o condutor está mostrando para ele a hora aquilo. De ligar e desligar. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Então, a exposição, que é de estrutura e dinâmica, ela, além de analisar todos os pontos do cachorro em relação à estrutura dele, se julga muito o movimento, né? Que é uma conclusão de como é a estrutura dele. Porque o cão veloz, o cão que se movimenta ele é bem ágil, né? ele é bem ágil, ele cobre bem o solo, ele está andando, você percebe nitidamente que ele tem um movimento mais dinâmico do que o outro exemplar. Então, isso também é um ponto importante para a função da raça, né? Porque não adianta você ter um cachorro bom de guarda que tem um dorso ruim, então ele se cansa logo, ele vai 2, 3 vezes no portão e ele já está com dor na coluna. Não tá fazendo papel. Ele, depois de 5 anos, ele já não está aguentando mais aquela coluna dele. Então, a estrutura, né, até para os cães de esporte radicais, né, que no caso um Shih Tzu, que eu acho um esporte radical, você tem que ter uma boa estrutura, senão o cachorro não aguenta ficar atacando, pegando aquela manga o tempo todo, morde, pula e faz. Ele tem que ter saúde, ele tem que ter uma boa estrutura para ser um grande campeão. Edgar, vamos falar um pouquinho da parte de morfologia. Muitas coisas no passado, a respeito do Doberman, tem alguns mitos. É um cão extremamente agressivo, tem aquele problema daquela lenda que o pessoal fala assim, o cachorro ele é agressivo porque o cérebro dele não cabe dentro da caixa craniana. Eu lembro quando eu era moleque tinha essa história. Não, até hoje, né? Se diz que o Doberman fica com o crânio apertado e tal. Não é verdade, isso é um mito, porque o que a gente tem de realidade, eu posso te dizer isso com bastante propriedade, porque criou há 50 anos, é que a gente tinha um cão muito mais agressivo do que os cães de hoje, e eram cães muito difíceis de você colocar nas residências, né? Os próprios cães que voltaram da guerra, vários foram colocados em várias casas, ninguém conseguia aceitar o cachorro porque era muito bravo. Era um cachorro que não tinha acordo, não dava nem para você alimentar um cachorro daquele. Então, é muito difícil você ter um cachorro desse. E para que um cachorro desse? Né? Que é um perigo, né? Porque ele escapa, ele rói o portão, ele pula o portão, ele quer atacar, né? É um cachorro mau. Então, desse cachorro, a gente foi amenizando um pouco esse temperamento para ser um cão sociável, estar na guia, ficar deitado do seu lado e se compor, né, no ambiente. E automaticamente, até hoje, ainda nascem cães maus, né, que podem se rebelar contra o próprio dono, especialmente os machos. Então é importante que se saiba que para ter um Doberman não é para qualquer um. Isso tem que saber ter um Doberman. É diferente, isso que eu ia te falar assim, a pessoa que vai adquirir um Doberman tem que ter mão. Tem que ter mão, tem que ter um ambiente ideal e tem que ter uma família ideal para ter um Doberman, né? Então eu penso que se a pessoa fica instigando muito o cachorro desde pequeno, pega, ele gosta que o cachorro rosne para as pessoas, que ele ataque. Acha bonitinho que ele rosa quando pega na comida. No futuro ele pode começar a querer fazer isso com o próprio dono, né? Porque foi mal cuidado, ele foi mal instigado e o cachorro responde, reage da maneira que ele foi criado. Tá certo? Então ele tem isso latente e a gente fica segurando um pouco porque é muito ruim você ter um cachorro extremamente agressivo, né? Ser um bom cão de guarda, volto a dizer, não quer dizer que ele tenha que ser muito agressivo, tem que ser controlado. Quando vai alguém adquirir um exemplar seu, você olha aquela pessoa, fala assim, ele é uma pessoa de mais idade, porque o Doberman é um cachorro muito ágil, tem muita energia, então você tem que gastar a energia do cão. Não só a parte de gastar energia física, como a energia mental. O pessoal acha que só botar o cachorro para correr resolver o problema. Não, você tem que fazer atividades que faz com que ele também use a mente dele para poder estar trabalhando. Viu, Alessandro? Né? Olha, o Doberman eu sempre digo que é um cão de família. Ele serve para qualquer indivíduo da família, certo, desde a criança até o idoso. Uhum. Obviamente, numa ninhada, você tem características diferentes em cada indivíduo, né? Tem um mais agressivo, tem outros mais comilão, tem outros mais dorminhoco, tem o alfa, né, que manda em todo mundo. Então, é importante também fazer uma seleção do comprador ou da pessoa que quer ter um Doberman. Eu estou sempre fazendo uma boa entrevista antes de entregar um filhote para alguém, para entender direito como que é, exato, né, a família dele, qual que é o propósito dele. E muitas
muitas pessoas acabam não comprando ou não adquirindo um Doberman, porque eu acho que não são pessoas ideais para ter um cachorro desse. Né? Então a gente não quer que a pessoa também compre um filhote e depois de um tempo fala, ficou agressivo demais, ou está muito grande, é complicado, eu vou morar no apartamento e vou doar para alguém. É isso, então a gente não quer né? que mude de proprietário, a gente quer que o cão permaneça com aquela família, porque é um cão muito apegado à família, que ele fique bem o tempo todo. Então eu seleciono demais a família e o perfil da pessoa. Mas volto a te dizer, as pessoas que nos procuram são casais com filhos, são pessoas com uma certa idade, mas que já tiveram, sabe como ter, sim. Né? Ou pessoas que têm atividade. Mesmo que não tenha, né? Tem gente até que mora em apartamento e quer ter um Doberman. Você ter um indivíduo menor, né, da sua ninhada, uma fêmea, compõe muito bem, porque eles adoram ficar do lado do dono. Então, se a pessoa tem a sua atividade, desde que seja na rua, na praia, na fazenda, no sítio, viaja com o cachorro, já é suficiente para o cachorro estar feliz. Só estar feliz, né? Exatamente. Então, aí você vai falar, mas o cachorro não sai muito na rua. Não é muito fácil sair com um Doberman na rua. É cheio de cachorro sem guias pela rua, as pessoas não respeitam, elas não entendem que é uma lei que tem que andar com o cachorro na guia. Você vive discutindo, então acaba não sendo prazeroso, porque você tem um Doberman na mão e a pessoa solta 3 Shih Tzus, não é nem um só, são 3, que vêm para cima do seu cachorro. Eu passo por isso Aí você fica assim constrangido, porque você não quer que o seu cachorro machuque o outro, você também não quer que o seu cachorro fique agressivo, porque se ele pega um, depois ele começa a querer pegar todo mundo. Então você fica discutindo com a pessoa, segura o seu cachorro. Não, você que tem que segurar, pôr focinheira no seu, porque é um Doberman. Então é complicado você andar com um Doberman na rua, especialmente no domingo, dia de feriado, que todo mundo, né, quer sair com o seu cachorro e não tem eu passo uma ética, né? O pessoal acha que cachorro que tem que estar com guia, com focinheira, é cachorro grande. E por isso que as pessoas também falam, nossa, nunca mais vi um Doberman, não vejo um São Bernardo pela rua, não vejo um Dog alemão, mas é quase que impossível você sair com um cachorro, até com Rottweiler, ninguém fica, né, o tempo todo com um cachorro desse na mão, porque é difícil nas cidades você ter um ambiente ideal para fazer esse passeio. Né? Por isso que não se vê, não que não tem, existe. Eu mesmo, quando eu vou sair com o meu, eu saio bem à noite, eu vejo que não tem ninguém, porque é isso daí, ou é cachorro solto, ou é pessoal que não desvia, eu tenho que desviar, meu cachorro é maior, e eu acabo vendo o cara lá embaixo, eu pego, desvio, porque a gente sabe que vai dar problema. Sim. E o pessoal não tem essa... quando dá, nesses dias mesmo eu tinha um rapaz com um fone de ouvido grande, andando, cachorro sem guia, né? Estava atrás dele, ele estava indo para frente, eu estava indo, né, em direção a ele, e eu chamava ele não estava me ouvindo, né? E o cachorro querendo vir para o meu lado. Aí o cachorro fez cocô na rua, o cara nem viu, né? Também não limpou, né? E aí quando finalmente eu consegui dar uma volta pela rua, passar por ele, falei, prende seu cachorro, acabou de fazer cocô lá, você tá onde, velho? Você tá andando com seu cachorro ou você tá com seu celular na mão? Com isso daí também. Né? Então isso é muito comum hoje em dia, e eu não sei até que ponto é agradável ou não é agradável você passear com seu cachorro na rua. Exatamente. Infelizmente é isso. Porque para mim é uma terapia. Eu pegar meu cachorro, sair... É tão bom, né? É gostoso. Tão saudável. Eu ando 4, 5 quilômetros com meu cachorro. É uma terapia. Não, você vai para o interior, então, Alessandro, é pior, porque a maioria dos cachorros errantes que estão tudo solto, uma bagunça de cachorro, mesmo que você vá num lugar mais reservado, com mais arborização, é comum aparecer um cachorro do nada lá e você ficar atracando lá o teu cachorro com um cachorro que apareceu do nada. Então... Primeiro, para a gente ter um prazer de andar com o cachorro na rua, não importa a raça, eu acho que tem que ter uma regra melhor, uma fiscalização maior. Porque o que você vai falar para um cara que está com o cachorro sem guia? Né? Prende seu cachorro, ele fala, não vou prender. Você vai fazer o quê? Você vai bater no cara? Você vai entrar? Né? Não dá. Você vai chamar a polícia, porque o cara... Aí a polícia vai chegar e falar, olha, sabe, isso é um problema pequeno, vamos resolver isso aqui. Mas amanhã é igual, a pessoa está lá de novo. Aí quando dá aqueles acidentes, vai aparecer lá na televisão, olha, cachorro, aí tem todo um contexto. Tem inúmeros acidentes. E tem um monte. Né? E não é só cachorro de guarda, não. Vários cães, se vê aí, cães de companhia, cães do grupo principalmente os pequenininhos que o pessoal gosta de pegar no colo. De retriever e tal.
você vê que tem muito problema de agressividade com miniaturas, né? Exatamente. A pessoa está lá passeando com o cachorrinho dela, miniatura na guia, tudo certinho, de repente atacado, o cachorro sai de uma casa ou está solto pela rua. Né? E esses cachorródromos que estão se fazendo, né? As pessoas acham que estão contornando a situação, mas o cachorródromo é uma forma... Quando você fala os parques, é isso? Não, você vai numa praça lá e cercaram com alambrado um lugar para você soltar cachorro. Isso é um grande estimulador de agressividade para o cachorro. Tipo, os cachorros estarem juntos, né? Não, as pessoas põem junto ou não põem junto, mas não é legal. Primeiro que é um ambiente sujo, porque eles defecam, urinam ali o tempo todo, aí você vai lá soltar o seu cachorro, ele vai se esfregar naquele mato sujo. Né? E por outro lado, quando você solta um cachorro que não está no ambiente dele, você fala para o cachorro, é por sua conta, faz o que você quiser. O que o cachorro faz? Ele corre, né? Quer correr, corre, e ele quer fazer a sua segurança. Sim. Não importa que raça seja. Quando ele vê o dono, ele quer estar por perto. Se chega um outro cachorro, ele pode atacar. Vai vir para cima. Né? Então começa a ter... Você vai instigar o seu cachorro a tomar atitudes que não deve se tomar na rua. Portanto, o cachorro na guia, ele vai estar olhando para você, sabendo o ritmo que você quer andar, né? E se comportando de uma forma porque você está com um bom equipamento, né? Que não machuca o cachorro, que também não te machuca, você não tem o risco de cair, porque um cachorro desse aqui, que pesa 45 quilos, se ele dá um tranco para um lado, é perigoso cair. Né? Eu tenho 65 anos, já não tenho mais as pernas que eu tinha. Eu já caí com o meu então torcinho. Não é fácil. Né? Então é importante, eu sempre digo assim, sair com um cachorro grande na rua é como andar a cavalo, você tem que ter o equipamento ideal, né? A guia ideal, né? Um mosquetão ideal para não quebrar, né? Para que você tenha segurança também, né? Porque se estoura a guia, como é que vai ser? Para finalizar, já está dando nosso tempo, o seu canil, eu comecei a pesquisar como que é o manejo, como que é seu canil. Eu vi que você cria os seus cães de uma forma diferente do tradicional. Sim. Como que é isso? É uma criação mais artesanal? Você está mais preocupado com a qualidade do que com a quantidade? Como que funciona a sua criação? Bem, por inúmeras razões, eu tenho uma atividade com cachorro um pouco diferenciada de um criador. O criador normalmente se pensa naquele cara com um monte de canis, os cães individualizados e aquele manejo todo. E eu, no fundo, por conviver com pessoas que criaram cães durante muitos anos, né? Entre eles a dona Madalena Aranha, uma pessoa que morreu com quase 100 anos e criou boxers durante 80 anos. Eu aprendi muito com ela como ter vários cães na tua casa, em harmonia, e você não precisar individualizá-los, né? Que eles brinquem, vivam bem, durmam bem à noite com todo mundo e que fique todo mundo bem. Então eu, durante esse percurso todo aí desses 50 anos, eu queria ter cães comigo, na minha casa, no meu empreendimento. Então eu divido um pouco os grupos, levo um pouco para cá, um pouco para lá, mas eu não tenho cães individualizados. Nada contra, né? Acho que existem cães maravilhosos. É uma forma que você encontrou. Mas eu tenho essa disponibilidade, né? Porque eu tenho uma hierarquia, né? Tenho o cão mais velho, o que manda, o que acata, né? E isso é importante para você. Eu apoio isso, né? Então a líder sempre tem um lugar de elite para dormir à noite. Sim. Ela sabe que ela para manter até a própria ancestralidade para os outros respeitarem, né? E quando essa morre, então eu acabo elegendo a próxima líder e assim é mais harmonioso, né? Então eu não tenho realmente um canil, até porque eu não tenho uma produção gigantesca. Exato. Muita gente fala, pô, mas você já conseguiu ser o melhor criador do Brasil várias vezes e você tem 5 cachorros? O seu intuito. O que importa é assim, que eu tenho qualidade, que eu viajo bastante, né? Levo bastante competição e que os cães são vencedores. Por isso que eu ganho rankings. Não porque eu tenho volume, né? Tem criador aí que tem um número enorme, você vai nas exposições, está sempre com 5, 7, 8 cachorros, né? Você já vai com 1, 2 que resolve. Vou sempre com 1, 2 e para mim está satisfatório. Eu tenho uma atividade diferente nas exposições. Primeiro que eu gosto de apresentar meus cães, né? Sempre apresentei desde menino. Segundo, que eu acho que um momento legal de você estar com o teu cachorro, viagem no carro, chega no hotel, eu só fico em hotel que pode ficar com o cachorro, então eles ficam no quarto comigo, eles dormem na cama comigo, é um momento até de você fazer isso, porque em casa eles não dormem na cama. Então eles ficam muito agradecidos, né? E obviamente tem um resultado melhor porque dormiam no quarto comigo, ar-condicionado, ao passo que os concorrentes estão todos lá no ambiente,
às vezes mais quente, né, num O ambiente cachorro mais já vai meio restrito, já cansado, está né? mais estressado. Se é um evento Por mais de que ele 3, esteja 4 dias, acostumado, com certeza você vai vai ficar gastar numa mais o cachorro. caixa. Exato. Então eu exploro bastante esse lado de o cachorro comigo, né? E não quero dizer se é mais certo ou errado, mas eu gosto assim, é a maneira que eu gosto de participar dos eventos, né? Legal. Pô, legal esse bate-papo que a gente teve aqui, ô Edgar. Tem muita coisa para falar. O tempo falar nosso de é curto. Doberman, Nossa, fica uma se semana deixar, aqui com eu vou você. ficar uma semana. Aquilo que eu falei. Eu tenho 5 raças preferidas, ele tá entre essas 5. Se eu pudesse, no momento, eu criaria uma dessa aqui também, o Doberman. É uma raça fantástica. Legal. Ô, Edgar, a gente não falou o nome do seu canil. Qual que é o nome do seu canil? Weissensee. Weissensee? Nossa senhora, o que é Weissensee? Weissensee é um ambiente bem popular na Europa. É um lago branco no inverno, e no verão é um lago que se pratica muito esporte, tem vários hotéis ao redor desse lago. É um lugar muito popular, e quando eu comecei na década de 70, eu queria pôr um nome do canil em homenagem à origem da raça, então fiquei procurando nome em alemão e acabei adotando o Weissensee, que achei que interessante. Não é muito fácil de falar nem de se identificar, mas quem conhece, quem fala bem outros idiomas, sabe que é uma linguagem bacana. Legal. Edgar, para quem quer adquirir seus cães, você tem cães sob encomenda? Tipo assim, ó, eu vou colocar uma cachorra para cruzar, eu tenho uma previsão de ninhada para novembro. Aí em cima daquilo que o pessoal reserva, você tem essa cruza? Como que funciona? Não, eu não trabalho assim. Como que funciona? Quem quiser o seu cachorro? Eu tenho uma especulação gigantesca, né? A gente recebe de 5 a 10 telefonemas por dia, pra você ter uma ideia. Então, 90% é especulação, quer saber o que eu cruzei com quem, quer ver fotos e tal, e na hora de comprar, não compra. Certo. Então, eu não dou muita bola para isso, porque incomoda um pouco a gente. E hoje, com a globalização, com a internet, né, você tem uma comunicação intensa o tempo todo. Instagram, vê tudo. Né? Exatamente. Então, eu não faço anúncio, né? Nunca fiz anúncio de filhote, tenho isso, tenho aquilo. E eu, como te falei, eu seleciono compradores, né? Dentro daquele padrão que aparece, né? E a pessoa fala, eu quero muito agora e tal, quero pagar adiantado. Não, eu não quero o dinheiro da pessoa, eu quero que a pessoa vá cuidar bem do cachorro. Então, no momento ideal, que eu sinto segurança, que a pessoa verdadeiramente quer, está insistindo e vai cuidar bem, aí sim a gente pega um sinal, né? Às vezes a gente até doa um cachorro, eu prefiro do que vender um cachorro. Uma pessoa que eu tenho certeza que não vai ficar com o cachorro no futuro, né? Eu sempre digo que o cliente ideal para mim é o da terceira idade, que é um cliente já mais velho, já fez tudo na vida, né? Hoje ele quer mais tranquilidade. Tá mais em paz consigo mesmo. Tá em paz, ele quer um bom cachorro para estar do lado dele. Eu acho esse o melhor cliente. Porque o cliente da segunda idade, ele está sempre correndo, ele tem viagem para fazer. Trabalho, ele ainda está no ápice da vida. Tem filho pequeno, tem um monte de atividade. E o cachorro fica secundário. Então, eu gosto das pessoas que querem um cachorro como prioridade na vida. Isso é a forma que eu negocio, ou às vezes até dou. Eu prefiro doar um cachorro para uma pessoa que eu tenho certeza que vai bem, do que vender caríssimo um cachorro para um cara que eu sei que vai levar para a exposição, vai deixar lá com um treinador X e nem vai ver o cachorro. Nem está preocupado. Isso não me interessa, não é o objetivo. Legal. Edgar, quero agradecer a sua participação mais uma vez. Oi? Vamos falar das redes sociais. Qual é o seu Instagram, Edgar? Edgar Morales Brito. Tem do canil Weissensee, ou melhor, desculpa, é Doberman, com um N só, _ a Weissensee, e tem o mais popular, que é o site, né? Dobermans, no plural.com.br. Então, galera, vai estar aqui no nosso GC, certo, Diego? Vai colocar aqui embaixo. Quem quiser adquirir um exemplar do Edgar, entre em contato. Pode estar sabendo que vai estar adquirindo um cachorro de qualidade, criador sério, criador que cria a raça por paixão. O Edgar tem uma outra atividade que, lógico, ele vai na criação, na venda, ele vai tirar os custos dele, mas a preocupação dele não é ganhar dinheiro com a criação. A preocupação dele é manter a raça, perpetuar a espécie
que é isso que é o Isso mesmo. fundamental, certo, Edgar? Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite. Né? E vai vir mais vezes aqui. E a gente Com vai dar um todo pulinho prazer. lá no seu consultório pra Vamos gente ver sim. uns filhotes, né, ô Diegão? Vamos fazer Aí na minha casa, né? Filhotes Na em sua casa. casa, Bem isso, assim, exatamente. vai ser um prazer. Então, galera, mais uma vez, ó, dá aquela moral pra gente, se inscreve no canal, deixe seus comentários, ative o sininho, sugestão de pauta para programa, deixa lá também, que a gente vai estar olhando com carinho para estar fazendo um programa especial para vocês. Então é isso aí, até o próximo episódio e fique com Deus. É isso.